Michel Houellebecq, para nos contar a ficcional ascensão do islamismo na França, utiliza como fio condutor um protagonista anti-herói. Trata-se de François, um professor de literatura da Sorbonne. François é especialista em Joris K. Huysmans. Quem foi Huysmans? Huysmans foi um romancista do século XIX, um romancista francês do século XIX, pertencente ao simbolismo, à escola do simbolismo, mais precisamente do decadentismo. O François vai dedicar a sua tese de doutorado ao Huysmans, um calhamaço com mais de 700 páginas, que ele irá dedicar 7 anos da sua vida à elaboração dessa tese de doutorado. E será graças a essa tese de doutorado que ele será futuramente contratado como professor de literatura da Universidade de Sorbonne. A sua tese de doutorado tem uma aceitação muito boa no meio acadêmico, né? E isso abrirá as portas da universidade para François. Quem é François? François é um quarentão, culto, ateu, solitário, irônico, ferino. François, ele não tem família, não tem fé religiosa, não tem interesse nenhum na política. O interesse de François é comer bem, beber bem e fazer sexo. Os seus dias transcorrem um dia atrás do outro, de modo a não ter muitas confusões. François arruma as suas parceiras sexuais na própria universidade, são suas alunas. Todo ano ele as troca, e quando ele não as troca, ele por elas é trocado, com a sua própria cumplicidade. O sexo ideal para François é o sexo sem nenhum penduricalho amoroso. Então ele mantém as suas relações que terminam com o ano letivo. Aí, geralmente as namoradas terminam com ele, e se as namoradas não terminam, ele termina, e no ano seguinte ele arruma uma outra namorada. E ele está muito satisfeito com a sua vida do jeito que ela está. Mas a sua vida será bagunçada agora, porque está ocorrendo na França uma eleição na qual os candidatos que vão se digladiar no segundo turno é a Marine Le Pen, da Frente Nacional, e a Fraternidade Muçulmana. Há um partido islâmico que está sendo apoiado pela esquerda, pela centro-esquerda e pela centro-direita, né? Com chances grandes desse partido se tornar vitorioso. Enquanto isso tudo está acontecendo, ele está preocupado lá com, vai comer uma língua de boi ao molho madeira, então está esquentando ela no micro-ondas. Então a preocupação dele é uma preocupação muito individualista, né? François é um produto de maio de 68. Ele é filho daqueles que fizeram o maio de 68. O movimento revolucionário, o movimento que lutava contra as instituições estabelecidas, a igreja, o Estado, a revolução que criou o culto do eu, o culto do individualismo, embora travestido de um discurso comunitário, de um discurso comum, havia toda uma valorização do indivíduo. François é, portanto, um produto. Até o seu nome, François, França, né? Então é um nome que vem simbolizar, é um personagem que vem simbolizar o europeu, que vem simbolizar o francês, né? Aquele indivíduo desgarrado da família, da fé religiosa,
da fé política. O indivíduo ele está preocupado em se alimentar bem, beber e fazer sexo. Nem a comida que ele gosta principal é a francesa. Ele gosta de comida chinesa, indiana, comida oriental de uma maneira geral é que ele mais gosta. Mostrando aí, né, o Houellebecq querendo dizer que até mesmo na comida não há mais uma identidade francesa, né? Que o europeu está perdendo a sua identidade, né? O Houellebecq vai mostrando isso. Então, quando a França vai para o segundo turno, o François ele é aconselhado a tirar o seu dinheiro do banco, colocar em um outro banco não francês e partir para o interior, porque talvez as coisas pudessem chegar até mesmo numa guerra civil, coisa que não vai acontecer. Mas já havia essa possibilidade, segundo ele é informado por um marido de uma colega de trabalho, uma diretora da universidade. E assim ele faz, ele transfere suas economias todas para um banco inglês e parte para Rocamadour. Rocamadour fica no interior da França. E essa viagem a Rocamadour é muito interessante, porque continua ali as analogias do Houellebecq, né? O romance de submissão ele é cheio de analogias, né? Fazendo analogias do século XIX com analogias do século XX. Quando ele vai para Rocamadour, Rocamadour é um destino religioso, mas não é só um destino religioso, é um destino religioso e um destino culinário também. Então ele vai fazer uma viagem ali, um turismo interiorano, um turismo gastronômico, vários restaurantes ali são restaurantes estrelados pelo guia Michelin, né? E ali em Rocamadour está a Virgem Negra, uma imagem de mais de 1000 anos, né? Um local tradicional de peregrinação. Então essa peregrinação, essa ida a Rocamadour, essa fuga ao interior da França, insinuaria uma fuga ao interior também de François, e também nos remete a uma ida ao interior pelo personagem Huysmans, né? O objeto da tese dele lá de doutorado, esse romancista Huysmans, ele vai aos 44 anos, a mesma idade em que está o François, ele vai também para o interior, e é lá no interior que ele tem uma crise mística, ele tem uma experiência mística, e se converte ao catolicismo, né? Então François faz duas viagens ao interior. Ele faz antes da vitória dos islâmicos e faz depois da vitória dos islâmicos. Então ele vai para lá, e lá ele acaba se entediando com os rituais católicos, ele não se sente sensibilizado com aqueles rituais católicos. Mas as analogias do Houellebecq não são só essas analogias nessa ida ao interior. O Houellebecq nos fala de outras analogias. Ele diz que lá nessa região por qual ele vai passar, né, para ir para Rocamadour, ele passa por uma região onde teria ocorrido o choque entre os homens de Cro-Magnon com o homem Neandertal, né? Então, um choque do Homo sapiens com o homem de Neandertal, com a vitória do Homo sapiens e a expulsão do homem de Neandertal, que ele é expulso e se dirige depois para a Espanha, onde na Espanha ele será extinto. Então, novamente, o conflito entre dois povos. Nesses locais também haviam sido ocorrido, no passado, lutas ferozes e longas entre a cristandade e o Islã. Então, o Houellebecq, no seu romance Submissão, ele está o tempo inteiro fazendo uma analogia, né? Trazendo o passado para o presente. Ele traz mais, é claro, o século XIX, ele traz mais esse literato, o Huysmans, mas ele também usa de outras analogias, como essa dos homens pré-históricos, como essas que envolve a luta do Islã com a cristandade, que ocorreu há muitos séculos, né? Bom, ele retorna à França. Quando ele retorna à França, os islâmicos ganharam a eleição. E ele já percebe algumas mudanças. Não existe mais praticamente mulheres de saias nas ruas, as mulheres estão todas de calças e muitas estão usando o véu islâmico. A sua namorada, a Miriam, sua última namorada, ela está de partida para Israel, assim como muitos outros judeus estão
fugindo para Israel devido à vitória dos islâmicos. E ele lembra que uma vez ele foi na casa dela, né? Isso é muito interessante, porque nos fala sobre o personagem, né? O personagem François, que na verdade é um símbolo do sujeito europeu, né? E quando ele vai na casa da Miriam, sua namorada, portanto uma família judia, ele fica muito espantado, ele fica assim meio impactado, ele acha exótico, ele acha estranho a vida deles. E como era a vida deles? Era uma vida familiar, né? Ela jantava todo dia com os pais, ela fazia as lições escolares com o irmão mais novo, ela fazia compras de roupas com a irmã mais nova. Então ela tinha uma vida familiar. Para ele aquilo é estranho, porque ele não tem aquilo, né? Ele não tem nenhuma vivência familiar, né? E quando ela diz que irá para Israel, né? E aí ele fala claramente, né? Eu estou numa situação muito pior que a dela, porque eu não tenho Israel. Quer dizer, eu não tenho um grupo coeso do qual eu faço parte. Eu não tenho um grupo homogêneo do qual eu me sinto fazendo parte. O Houellebecq trabalha muito isso, essa noção da perda da identidade do sujeito europeu, né? E será graças a essa perda da identidade do sujeito do europeu é que ele estará propício até mesmo a aceitar uma religião que a princípio parece ser totalmente divergente, né, das crenças dessa França, da Revolução Francesa, dessa França secularizada, né? E ele fala isso, eu não tenho Israel, eu não tenho esse grupo do qual eu sinto que eu pertenço. François retorna, ele está aposentado, então ele se aposenta, né? E aposentado ele recebe o seu saláriozinho todo mês, mas ele não trabalha, né? Ele passa os dias fazendo sexo com prostitutas e assistindo pornografia pela internet e comendo. Entretanto, ele vai ser abalado por algumas outras mudanças que irão ocorrer. A mãe morre. Ele não é muito apegado à mãe, ele não tem nenhum vínculo assim afetivo, amoroso com a mãe. Mas a mãe morreu e aquilo, de certo modo, há um impacto nele. Logo o pai morre, né? Então ele procura a esposa do pai e ele percebe que o pai era um sujeito intragável, um sujeito chato, um sujeito sem nenhum encanto, sem nenhuma sedução. E ele percebe que o pai se transformou no outro homem. O pai coleciona armas, o pai tem amigos. Ele diz que o casamento com essa segunda mulher, esse casamento transformou a vida do pai. E ele começa a imaginar que talvez ele pudesse também ser transformado por uma relação amorosa. Mas voltemos aqui. Então, morte da mãe, a morte do pai e a morte do secularismo francês, né? Morre o secularismo francês porque o Islã agora está no poder. E François começa a sentir que está velho, ele está com 44 anos. Ele não tem doença grave nenhuma, ele tem umas perebinhas lá que são coisas bobas, né? Ele tem dor de cabeça, tem alguns probleminhas dentários, ele tem uma doencinha de pele boba chamada desidrose, tem outra bobagem que é uma hemorroida, que é facilmente tratado, mas ele está meio deprimido, né? Porque é muita coisa de uma vez só, né? Ele fica sem poder arrumar as namoradas agora, porque a universidade ele não trabalha mais lá, tem que fazer só o sexo pago. Então a morte da mãe, a morte do pai, a morte do secularismo francês, a idade dele, tudo isso vai deixando ele deprimido. Ele começa a ter ideias suicidas, né? Mas aí ele já partiu, ele vai pro interior, novamente. Então ele vai a primeira vez antes dos islâmicos assumirem e vai a segunda vez quando os islâmicos assumem o poder. Nessa segunda vez ele vai para a abadia de Ligugé. A abadia de Ligugé é o mosteiro mais antigo da Europa, mosteiro cristão mais antigo da Europa,
que é onde o Isma irá ser um servidor da ordem dos beneditinos. O Isma, depois da sua experiência mística com o catolicismo, ele vai se dedicar à ordem dos beneditinos. Estou mostrando novamente esse retorno ao Isma. Então a gente tem que falar um pouquinho mais do Isma. O Isma, então, ele pertencia à escola do simbolismo. O simbolismo foi uma escola literária que se situou mais ou menos entre o romantismo e o modernismo. E o Isma se identificava com uma facção do simbolismo que era o decadentismo. O Isma foi um burocrata. Ele trabalhou no Ministério do Interior 32 anos. E ele se aposenta no Ministério do Interior. Então ele era um sujeito burocrata, mas com uma vida interior muito exuberante. Ele era um sujeito criativo, um sujeito, ele flerta com o ocultismo, ele assume, pratica o satanismo, é um escritor de sucesso, para que finalmente, aos 44 anos, numa viagem ao interior, ele é tocado pelo catolicismo. O catolicismo, apesar de estar já numa rota de decadência, cada vez mais acentuada, o catolicismo consegue tocar nessa insatisfação existencial do Isma, consegue falar essa insatisfação dele existencial e consegue acalmar o Isma, trazendo o Isma para si, a ponto dele passar a se dedicar à vida religiosa. O François vai tentar isso também, que isso aconteça com ele. Mas ele acha um saco aqueles rituais católicos, um tédio, e ele logo ele retorna para Paris. E ele vai tentar essa mudança que o Isma conseguiu pelo catolicismo, mas que ele não conseguiu. Ele vai tentar essa mudança que o pai dele conseguiu pela relação amorosa, quando se casou pela segunda vez. Ele começa a pensar assim: por que eu não consigo, por que eu não posso arrumar uma mulher que me transforme também, um amor que me transforme? Então ele começa a fantasiar que ele poderá se apaixonar por uma prostituta, por que não? Então ele começa a olhar as prostitutas com um olhar assim de um marido, de um esposo, de uma mulher na qual ele poderia estabelecer uma relação outra que não somente uma relação sexual. Mas, obviamente, a coisa não dá certo e ele fracassa. Então, esses pensamentos suicidas vão se intensificando, porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu a namorada, manda um e-mail para ele terminando a relação com ele, morreu o secularismo francês, ele está velho, ele se acha que já está velho, se acha que já está doente, tenta arrumar uma relação amorosa, tal, e não dá certo, e ele entra então num quadro depressivo, numa tristeza, começa a pensar na morte, tal, possibilidade de se matar, mas lentamente uma luzinha começa a crescer dentro dele de esperança. E uma esperança começa ali a crescer dentro dele, e ele começa a observar os seus colegas de trabalho, que estão morando em casas confortáveis, em casas amplas, enquanto ele mora num apartamentinho bem pequenininho, um apartamento bem simples. Os colegas dele têm 2, têm 3 esposas, e ele está sozinho, não tem ninguém. E ele começa a pensar, talvez o islamismo não seja tão ruim assim, Talvez o islamismo traga uma coisa boa para mim, porque eu já estou ficando velho mesmo, cada vez mais vai ser difícil de eu arrumar parceiras jovens. Ele não gostava de mulher velha. Vai ser difícil de eu arrumar mulheres mais jovens, As parceiras dele todas mais ou menos tinham metade da idade dele. Então, com o islamismo isso não tem problema, porque lá homens mais velhos casam com mulheres mais novas. Então ele se sente tentado, ele começa a se sentir tentado
a se converter ao Islã. Não é uma conversão pela fé, é uma conversão pelo coração. É uma conversão racional, né? Uma conversão daquilo que poderá trazer de melhor para ele. Ele é um individualista, ele é um europeu, ele é um europeu. Então ele começa a conversar muito com o reitor da Universidade de Sorbonne, porque o reitor quer que ele volte, né? Quer que ele volte a dar aula. Voltando a dar aula, ele vai ganhar 3 vezes mais. Ele já tem a aposentadoria dele, mas ele vai voltar a dar aula, o salário vai triplicar, ele vai ter uma casa ampla para morar, ele poderá ter 2 ou 3 esposas. O reitor diz que ele pode ter 3 esposas. E esse reitor fala uma coisa muito importante para ele, muito interessante para ele. O reitor fala para ele que a civilização europeia está decadente, está morrendo. E o Islã chegou para revitalizar essa decadência europeia, né? E o reitor diz cita um historiador britânico, o Arnold Toynbee. O Toynbee dizia que as civilizações não são mortas, não são assassinadas, elas se suicidam, né? E no caso da França, no caso da Europa, os venenos foram Maomé e Nietzsche, né? Esse reitor, além de muçulmano, ele era um grande especialista em Nietzsche. Então ele diz que Maomé e Nietzsche havia sido o veneno da Europa. Então o romance Submissão, ele é um romance que fala o tempo todo, né, da situação atual à Europa. É um romance extremamente, muito mais crítico à Europa do que crítico ao Islã, né? E o Houellebecq não, e é um romance que faz o tempo inteiro uma analogia do século XIX com o século XX, esse século XIX, final do século XIX, que o Isma viveu, que era um século também confuso, que foi um século de extremas agitações provocadas pelo anticlericalismo, agitações provocadas pelo anarquismo. O final do século XIX e início do século XX foi um período de mudanças de valores, mudanças radicais de valores, né? Mudanças rápidas e radicais de valores, mudanças muito parecidas com as que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O Houellebecq não diz se o François se converteu ao Islã ou não, mas tudo nos leva a crer que a universidade terá o seu especialista em Wisma de volta e o Islã ganhará mais um fiel.